Sequestrada aos 10 anos de idade, Natasha Campusch foi isolada do mundo, da sua infância e da sua família, sendo submetida a todos os tipos de humilhação. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e se você gosta de casos criminais e teorias, já se inscreve aqui no canal, porque todas as terças, quartas e sextas, às 20h15, nós temos vídeos novos aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar uma playlist aqui embaixo para você maratonar todos os vídeos que temos aqui de casos depois que você assistir esse vídeo, tá bom? E agora, bora pro caso. Natasha Maria Campusch nasceu em 17 de fevereiro de 1988 em Viena, na Austrália. Natasha foi criada por sua mãe Brigitta e seu pai Ludi. Natasha era a caçula das suas irmãs e a sua mãe, por mais que amava as meninas, não demonstrava muito carinho por elas. O pai da Natasha era muito alegre, muito carinhoso e amava brincar com as suas filhas. A Natasha sempre foi muito próxima da sua avó e sempre frequentava a sua casa. A avó da Natasha mimava muito a menina, assim como as suas irmãs. E a avó da Natasha costumava dar mimos, doces para ela, e ela dizia que na casa da sua avó ela se sentia segura, se sentia amada e se sentia cuidada. Quando Natasha tinha 5 anos de idade, os seus pais se separam e ela passa a viver temporadas na casa dos seus pais. E quando ela tinha 10 anos de idade, ela começa a se sentir solitária, triste e desenvolve um problema bem sério com a comida. A Natasha comia compulsivamente e mesmo que já estava cheia, saciada, ela continuava comendo porque ela sentia que de alguma forma aquilo confortava ela e enquanto ela estava comendo, ela se sentia um pouco mais feliz. E para passar o tédio, ela costumava assistir documentários e programas de televisão que tinham a ver com sequestro. Os programas preferidos eram programas que contavam as histórias de pessoas, de crianças que tinham sido sequestradas na região da Austrália, onde estava acontecendo muitos episódios desse naquela época. A Natasha adorava assistir essas programações e sempre ficava muito atenta a todos os detalhes que eram contados ali. Em 2 de março de 1998, depois de voltar de uma temporada na casa do seu pai, a Natasha pediu à sua mãe que deixasse ela ir sozinha para a escola. E como a escola ficava bem próximo da sua casa, a sua mãe achou que estava tudo bem e decidiu deixar a menina ir sozinha até a escola. Então a Natasha pegou seu casaco vermelho, pegou a sua mochila da escola e começou a caminhar pela rua em direção à escola que estudava. Depois de andar alguns quarteirões, a Natasha avistou um carro branco e parado ao lado desse carro tinha um homem moreno dos olhos azuis. Ela até pensou em de repente atravessar a rua para evitar contato com aquele homem, mas ela achou que não tinha nada a ver, então decidiu continuar caminhando pela mesma calçada. Assim que passou na frente daquele homem, ele rapidamente agarrou a Natasha, jogou ela dentro da caminhonete, fechou a porta e começou a andar o mais rápido que pôde pela rua. A Natasha disse que ela ficou totalmente apavorada e na sua cabeça ela estava gritando o mais alto que ela conseguia, mas por estar totalmente em pânico e paralisada, a sua voz não saía nem um pouquinho. Assim que conseguiu se acalmar um pouquinho e falar, ela perguntou para o sequestrador qual era o número do calçado que ele calçava, porque ela se lembrou dos casos que assistia nas programações e que era muito importante saber o máximo de características possíveis do sequestrador para ajudar a polícia a encontrá-lo mais tarde. Então, depois de dirigir pela cidade mais ou menos uns 30 minutos, eles pararam em uma casa amarela que ficava em Viena. Assim que entrou na casa, ele levou a Natasha para um porão muito pequenininho de 5 metros por 2. Para entrar no porão, era preciso entrar na casa, ir para a cozinha, retirar um móvel que dava acesso a uma porta. Assim que abrisse aquela porta, iria avistar uma escada e descendo por essa escada havia uma enorme parede de concreto que dava acesso ao porão. Então, mesmo que a Natasha gritasse o mais alto que ela conseguisse e fazer qualquer tipo de barulho, ninguém acima da casa ou na rua conseguiria escutá-la. Logo no primeiro dia, iniciou-se uma busca enorme e até mesmo helicópteros foram disponibilizados pela polícia para conseguir encontrar
encontrar a menina. Uma testemunha de 12 anos disse que tinha visto um homem entrando dentro de uma van e jogando uma criança que parecia muito com as características da Natasha. Então a polícia decidiu dizer para a imprensa que eles iriam checar e conferir todas as pessoas que tivessem uma van branca daquele modelo que foi descrito. Isso foi um erro muito grande da polícia, porque todas as pessoas que tinham uma van branca sabiam que a polícia iria investigá-los e agora teriam tempo para limpar e para se livrar de qualquer prova, seja lá qual crime eles teriam cometido. E não foi diferente. A pessoa que sequestrou a Natasha sabia dessa informação, então tratou de limpar toda a van e deixar na van apenas ferramentas do seu trabalho. A polícia chegou a revistar 766 vans brancas daquele mesmo modelo e até mesmo a van do sequestrador da Natasha, mas não deu em nada porque as pessoas tiveram tempo suficiente para esconder qualquer tipo de prova que tivesse dentro daquelas vans. Nos primeiros dias do sequestro da Natasha, o seu sequestrador deixou ela apenas no porão, então ela só vivia ali dentro e tinha que tomar banho em uma pia que tinha ali mesmo. Ele disse para Natasha também que estava pedindo um resgate para sua família em dinheiro para que pudesse devolver a menina. Disse para Natasha depois de alguns dias que ninguém estava mais procurando por ela e que a sua família disse que não pagaria um resgate para obter a menina de volta. Então que a partir daquele momento, como ninguém estava procurando por ela e a sua família não a queria mais, ela seria inteiramente de propriedade dele. O que era uma mentira, é claro, mas para uma pessoa que não tem nenhuma outra informação, aquilo ali se torna uma verdade absoluta. Os primeiros dias que a Natasha passou naquele lugar foi muito difícil para ela, porque ela tinha que ficar presa naquele lugar, ela não podia olhar no rosto do seu sequestrador. Ele sempre dizia para ela que a sua família não a queria de volta e também se ela se recusasse a fazer alguma tarefa ou alguma coisa que ele tinha mandado ela fazer, ele sempre batia nela. Com o passar do tempo, ele começou a falar um pouco mais com a Natasha e a deixar também que ela olhasse no seu rosto. A partir desse momento, ela começou a achar que realmente nunca mais sairia dali, porque agora ela sabia exatamente como era o seu sequestrador. A Natasha agora podia sair do porão e ir até a casa, mas ela tinha que limpar, lavar e cozinhar para ele. E se caso ela se recusasse a fazer alguma coisa, ele batia nela novamente e trancava ela de volta no porão. Depois de um ano que a Natasha já estava naquele cativeiro, o seu sequestrador disse para ela que a partir daquele momento ela precisava mudar o seu nome, porque agora ela era propriedade dele e não poderia mais se chamar Natasha. Ela escolheu então o nome de Bibiane e por 7 anos foi assim que ele se referiu a ela. Submetida a anos de abusos físicos e mentais, a Natasha também precisava dormir algemada à cama para que evitasse de fugir ou de fazer alguma coisa contra o seu sequestrador, e também a menina era obrigada a raspar os seus próprios cabelos para que não ficasse fio de cabelos femininos pela casa. Algumas pessoas iam até a casa visitá-los, mas ninguém nunca suspeitou que no porão daquela casa havia uma criança que teria sido sequestrada. Depois que ela tinha 2 anos de sequestro morando naquela casa, o sequestrador deixou que Natasha passeasse pelo jardim e também decidiu contar o seu nome verdadeiro para ela. Naquele momento, ela sabia que jamais sairia daquele lugar viva, até porque agora ela sabia não só as características, mas também como era a vizinhança daquele lugar e o nome verdadeiro da pessoa que teria sequestrado ela. O sequestrador da Natasha se chamava-se Wolfgang. A mãe dele trabalhava como vendedora de sapatos e o seu pai trabalhava em uma empresa de bebida. As pessoas que conheciam o Wolfgang achavam ele um homem muito estranho, ele sempre era muito solitário, não tinha amigos e também parecia não ter um emprego fixo. Depois de alguns anos que já estava em cativeiro, o Wolfgang decidiu levar Natasha para passear por alguns lugares da cidade, mas antes de sair de casa, ele sempre ameaçava a menina das maiores formas possíveis. Ele também andava armado e dizia para ela que se ela tentasse fugir ou se comunicar com alguém, ele ia atirar na cabeça dela, atirar
cabeça da outra pessoa e depois se matar, dizendo que não tinha nada a perder. Então a Natasha ficava com muito medo de acontecer alguma coisa com as outras pessoas. Então por isso, em todas as vezes, que não foram muitas, que eles saíram na rua, ela nunca tentou se comunicar com ninguém e também nunca tentou fugir. O Wolfgang, ele era um homem muito instável. Em alguns momentos ele parecia ser uma boa pessoa, em outros momentos ele era muito ruim, tratava ela muito mal, batia nela. Em outros momentos ele trazia comida para ela, trazia livros diferentes, ele dizia que ela precisava ler. Ele até chegou a ensinar matemática para ela, porque disse que ela precisava estudar. Então a Natasha vivia sobre um medo absurdo. Ela nunca sabia se ele estava de boa ou se a qualquer momento ele ia bater nela, machucar ela. 23 de agosto de 2006, a Natasha e o Wolfgang estavam no jardim lavando aquela van branca que ele tinha. E enquanto a Natasha estava passando o aspirador de pó pelo carro, o telefone do Wolf tocou e, como estava fazendo muito barulho ali no jardim, ele decidiu entrar para casa para atender o telefone e conseguir falar com a pessoa sem o barulho do aspirador. Naquela altura, ele achava que a Natasha nunca iria tentar fugir, até porque ele sempre ameaçava a menina de todas as formas. Natasha tinha 18 anos naquela época e se viu pela primeira vez completamente sozinha. Assim que ela olhou para a porta do jardim, ela viu que a porta de saída da casa estava entreaberta, então ela simplesmente correu o mais rápido que conseguiu, correndo mais ou menos 200 metros sem parar. No meio da rua, ela encontrou um grupo de jovens e ela disse que ela era Natasha Campucci, que ela tinha sido sequestrada e que ela precisava de um telefone. Mas os jovens não deram muita confiança porque ela estava falando, então ela continuou correndo com muito medo do Wolfgang estar atrás dela. E depois de correr muito pelas ruas, ela viu uma senhora que estava assistindo televisão na sala da sua casa. Então ela começa a entrar ali no terreno daquela senhora, dizendo que ela era Natasha Campucci, que ela precisava falar com a polícia. A mulher, ao invés de ajudar a Natasha, só disse que era para ela ficar na rua, não pisar na grama, que ela mesmo iria entrar em contato com a polícia. Aqueles, com certeza, foram os piores minutos de Natasha Campucci, porque ela estava aguardando no meio da rua, desprotegida, com medo de que a qualquer momento o Wolfgang chegasse ali e levasse ela para casa novamente. Assim que a polícia chegou no local, eles mandaram que Natasha levantasse a mão para que eles pudessem revistar ela. Então pegou a menina e levou para a delegacia. Assim que a Natasha chegou na delegacia, ela pôde respirar aliviada, porque depois de 3.096 dias de cativeiro, a Natasha finalmente estava livre. Quando percebeu a fuga da Natasha, o Wolfgang saiu de casa desesperado, dirigindo a sua van, procurando a menina por todas as redondezas. E assim que não conseguiu encontrá-la, ele voltou para sua casa, ligou para um amigo e disse que ele tinha sequestrado uma garotinha quando ela tinha 10 anos e que até aquele momento ela vivia com ele no porão da sua casa. No dia seguinte, o Wolfgang foi até uma estação de um trem onde se suicidou jogando na frente de um trem em movimento. Quando soube da morte Wolfgang, a Natasha Campucci chegou a chorar e as pessoas começaram a criticar ela, dizendo que ela gostava de estar no lugar que ela estava, dizendo que ela gostava de ter sido sequestrada, dizendo que ela tinha a síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima se apaixona por seu agressor. Mas a Natasha disse que ela não tinha a síndrome de Estocolmo, que ela não gostava de forma nenhuma de estar naquele lugar sendo sequestrada, sendo agredida, sendo ferida fisicamente, e que ela estava chorando porque ela estava aliviada que ela tinha conseguido sobreviver aquilo tudo e agora estava livre, mas que ao mesmo tempo o Wolfgang era a única pessoa que ela teve contato durante todo esse tempo, era a única pessoa que alimentava ela, que educava ela de uma forma ou de outra. A Natasha se encontrou com a sua família, mas a relação deles nunca mais foram a mesma. A Natasha chegou a escrever um livro, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem conhecer, e ela vive hoje da venda desses livros.
Esse foi o caso de hoje, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo pra mim se você conhecia essa história e o que você achou disso tudo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e de deixar o seu comentário aqui pra mim, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!